Pronto. A ideia é compartilhar histórias, né? A gente vê muitas dicas, muitas teorias. O que eu quero compartilhar com vocês é um pouco da minha história, é algo que eu vivi na prática, então é compartilhar a experiência e como que eu vivi e como que eu consegui fazer isso. De estagiário a CEO, então, mas antes um pouquinho quero me apresentar. Meu nome é Sérgio Pereira Nascimento. A Alessandra contou um pouquinho do meu currículo. Eu estou à frente do Sicoob Paulista. O Sicoob Paulista é uma instituição financeira cooperativa. Muita gente acha que é um banco. Somos uma instituição financeira, temos todos os produtos e serviços que um banco possui, mas nós temos um papel diferente. Nós somos uma cooperativa, ou seja, os clientes também são donos dessa instituição. O Sicoob Paulista faz parte do sistema Sicoob, que é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Inclusive, somos a maior rede de agências que tem hoje, à frente do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, a gente está na frente. Nós somos 300 cooperativas que tem no Brasil e uma delas tem a sede aqui em Presidente Prudente, que é a Sicoob Paulista. A Sicoob Paulista hoje tem 246 colaboradores, 38.744 cooperados, 23 agências, estamos aí esparramados em 21 cidades no estado de São Paulo. Estamos aqui desde Presidente Epitácio, a capital, então estamos aí em todo o estado, e administramos aí hoje R$ 1 bilhão de recursos dos nossos cooperados, que está sobre a nossa gestão, e eu estou à frente dessa organização como principal executivo há 2 anos, mas de sistema Sicoob já vão 17 anos. Tá? Um pouquinho mais do Sicoob Paulista, nós somos uma das empresas que somos certificados pelo GPTW, como um dos melhores lugares para se trabalhar. Fomos premiados pela FIA como um dos lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Tá? Então, empresa aqui de Prudente, então isso é motivo de muito orgulho para a nossa cidade, que está entre as 150 empresas mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Somos reconhecidos também pelo CE com o melhor programa de estágio para empresas que têm até 50 estagiários. Então, a gente tem mantido uma média de 50 estagiários, contratamos muitos estagiários, já fica a dica. Quem tiver vontade de trabalhar em uma instituição financeira, o Sicoob Paulista, o primeiro meio de entrada é através do estágio. Tá bom, pessoal? Então, esse é um pouquinho da nossa organização, mas antes do crachá, eu quero falar do Sérgio, do Serginho, com esse sotaque aqui diferente. O Sérgio tem 39 anos, vou fazer 40 esse ano. Marido da Aline, pai da Alice, pai da Aurora. A Aurora está aí com 8 meses. Pai de pet. 4, gente. Não era para ser assim. Era só um. Vamos ter um pet? Minha filha pediu, vamos. E trouxemos um chocolate, um marronzinho ali. E aí, minha filha, minha esposa, falava, o chocolate fica tão sozinho, ele precisa de companhia. Arrumamos uma companhia. Só que ela era fêmea. Eles se apaixonaram, 2 filhotes. E a família cresceu, a casa é cheia de movimento, cheia de barulho, muita alegria. Aqui eu trago uma foto também da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, que eu tenho muito orgulho das minhas origens, da minha família, ou seja, o Sérgio, a gente está aqui para falar hoje, não é de Sicoob, mas falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, compartilhar com vocês. Sotaque, acho que já perceberam que é um pouco diferente. Eu nasci no interior de Goiás, cidade bem pequenininha, 2, 3 meses, minha família já estava se mudando para o Mato Grosso, e na época era mato mesmo, tá, gente? Hoje você vai lá, só tem soja. O pessoal da agropecuária aí deve ter gente que conhece. Então, a gente mudou para o Mato Grosso, isso foi o ano de 1985, que minha família foi para lá desbravar, tinha muitas oportunidades, o Estado realmente estava iniciando, então a gente teve esse momento, e aqui eu trago a prova que realmente era mato, ó, aqui, ó, o couro da onça aqui, ó. Era um outro mundo, né, um outro momento, a gente vivia ali na zona rural, morava na roça mesmo, como a gente dizia por lá, então morei na roça muito tempo, até os 11 anos. A roça não é igual a roça de hoje em dia não, tá, gente? Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era uma vida ali muito simples, bastante humilde, muito diferente.
Meus pais ainda moram lá, hoje eu chego lá, meu pai tem Wi-Fi. Diferente. A vida mudou muito. Eu fiquei na fazenda até uns 10 anos de idade, completando 11. Uma infância difícil, a simplicidade que a gente tinha da zona rural, a pobreza, era uma vida bastante simples mesmo, trabalho pesado, a gente tinha que ajudar desde criança na roça, nas rotinas dali do dia a dia. E o futuro meio que já estava escrito, já estava definido. Estudar até a 4ª série, aprender a ler e escrever, como dizia meu pai, estava passando de bom. Era a formação que meus pais tinham, né? Ou seja, os dois sabiam ler e escrever, então se a gente sabesse ler e escrever, estava ótimo, né? E aí, era viver ali para sempre. E aquilo ali era a minha história, que eu nasci já com o futuro escrito. Inclusive, a gente vai lá e vê pessoas que estão com esse futuro da mesma maneira que estava definido para eles. Por outro lado, também era muito feliz. Por mais que a gente tinha uma simplicidade, a gente tinha ali as coisas muito simples, a gente nunca passou fome, que na roça tem muita fartura, você planta, você cria. Ali eu aprendi muitos valores, a cooperação é o principal deles, porque quem vivia naquela época na roça, você precisa muito da família, dos vizinhos, você faz mutirão para fazer colheita, naquela época não existia tanta tecnologia no campo igual tem hoje. Então, ali foi algo muito bacana, poder crescer com os meus pais, crescer ali do lado da minha mãe, foi algo muito incrível. A minha pequena, a gente vai levar ela na creche, a gente quase chora para deixar na creche. Então, teve coisa muito bacana naquela época aqui de fazenda. Como não tinha TV, não tinha nada de tecnologia, a gente tinha tempo também para ficar pensando na vida, olhando para as estrelas. E eu era aquelas crianças que viajava ali, sonhando. Sempre fui muito sonhador, com sonhos assim, pequenininhos, tipo assim, um avião, um carrão, uma fazenda chique. Então, era uma criança que sonhava umas coisas meio diferentes. Não eram sonhos comuns. E eu sempre ali conversava muito com a minha mãe e falava o que eu queria. Ela falava, meu filho, isso a gente não tem condição, a nossa vida é mais simples, mas você pode ter tudo o que você sonha. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho da minha família é essa provocação dos sonhos. E ela falava, você pode realizar. Mãe? Que jeito? Estudando. Era tipo essa menininha aqui, ó. Eu não gostava muito de estudar não, tá, gente? Eu ia para a escola porque era meio período sem trabalhar na roça. Então eu amava ir para a escola porque era meio período sem pegar na enxada, sem ajudar. Mas minha mãe falou, meu filho, o caminho é estudar. Então eu tentava ali estudar o mínimo possível para não reprovar. E fui estudando. Foi chegando ali a 3ª, 4ª série, eu falei para minha mãe que queria continuar estudando. Na roça não tinha mais escola e a possibilidade era mudar para a cidade. E assim, minha família falou, meu filho, você que realmente quer estudar? Eu falei, quero, mãe, eu quero mudar de vida porque não é isso que eu quero, não é isso que eu dou conta. Então, aí falei, então nós vamos dar um jeito. Minha família passou ali uns 2 anos bastante focada em viabilizar esse projeto para mim estudar, eu e minha irmã. Eu fui primeiro. Então, eles juntaram, compraram um lotezinho para estação na cidade, construíram um barracãozinho pequenininho. E ali, quando eu completei 11 anos, eu mudei para a cidade, sozinho. Nem acredito, olhar para minha filha, para a Alice, eu não vejo ela sozinha em momento nenhum, né? Mas eu fui ali com essa idade estudar na cidade, sempre estudei em escola pública. E fui para a cidade. Era mais fácil a vida, tinha energia, logo teve TV colorida. Então, a vida era muito melhor, né? E estudar, eu ia estudando porque eu tinha vontade de mudar de vida. E quando a nota ficava meio ruim, minha mãe falava, se você reprovar, você vai voltar para a roça. Então, eu corria para estudar, o medo de voltar para a roça. Os sonhos foram aumentando, continuei sonhando, mas mesmo a vida melhor na cidade, não tinha muita oportunidade. A cidade que eu morava se chama Vila Rica. É lá na divisa com o Pará, é longe, daqui lá é uns 2 dias de viagem. Naquela época não tinha nem universidades virtuais, via TV, não tinha nada disso. Quer dizer, capaz que até tinha, mas lá não chegava, né?
O ano que eu me mudei de Vila Rica, que foi começando a chegar a internet lá. Mas eu sonhava. Falava para minha mãe, eu quero realizar meus sonhos. O que eu ia conseguir ficando em Vila Rica? Pedreiro, servente, serralheiro. Não que existe algo de errado, mas não era o que eu sonhava, e a preguiça também era grande de ficar no sol quente. Minha mãe falou, meu filho, o caminho é você ir para outra cidade estudar. É buscar os seus sonhos. E na época, as famílias que tinham mais condições, elas enviavam os filhos para a cidade grande para continuar os estudos. Minha mãe falou, eu não tenho condição de te enviar para uma cidade grande. Mas se você trabalhar, fazer economia, você consegue ir. E assim, completando ali, terminei a escola, passei um tempo ainda, completando meus 20 anos, isso foi há 20 anos atrás, ano de 2005, final de 2005, eu peguei meu acertinho do trabalho, R$800, e fui para Goiânia. Essa mudança eu já aproveitei, pedi carona com um caminhoneiro, que era colega, para economizar ali já na passagem do ônibus. Fui para Goiânia com uma mochila, uma bolsa cheia de sonhos e uma vontade de mudar a minha vida. O começo não foi fácil, mas com a bênção de Deus eu comecei a trabalhar rápido. Com uma semana eu consegui um emprego informal. Fui trabalhar para digitar trabalho escolar em frente a uma universidade. Ganhava por trabalho digitado na época. Então, já me encantei com a possibilidade de poder fazer uma faculdade. Como eu estudava só para passar de ano, eu tentei as faculdades públicas, eu não consegui passar. Faculdade particular ainda era muito, muito caro. Então, não consegui. Posteriormente, consegui um emprego melhor, fui trabalhar no supermercado. Segunda a sexta, trabalhei em tudo, estoque, repor mercadoria, atender, no caixa. Então, fui trabalhar no supermercado, um trabalho bastante pesado ali também, mas estava dando certo. Estava dando para pagar o aluguel, alimentar, e continuando os meus sonhos. Gente, e quando eu estava trabalhando lá no caixa, vou contar um negócio para vocês. Quando a pessoa comprava no Vale Alimentação, sai um tiquezinho e fala o saldo do cartão alimentação. E geralmente era um valor muito pequenininho, R$200, R$300 de saldo. E um dia passou um cartão que tinha R$600 de vale. Hoje é pouco dinheiro, mas na época era 2 salários mínimos. Era o dobro que eu ganhava, a pessoa tinha de vale alimentação. Eu falei, moço, me desculpe, onde o senhor trabalha mesmo? Ele falou, Sérgio, eu trabalho no Banco Sicoob. Eu falei, como que faz para trabalhar lá? Ele falou, você tem que fazer faculdade e tentar entrar no nosso programa de estágio. Já tive a minha primeira barreira. Minha renda era insuficiente para pagar uma faculdade. Era o aluguel, alimentação, transporte, não sobrava mais nenhum real. A minha família sempre me apoiou com ideias, com motivação, mas minha família não tinha condições de suprir financeiramente uma faculdade. Mas, a partir daquela provocação, eu procurei um emprego melhor, eu consegui entrar no mercado financeiro através de uma empresa que contratava pessoas terceirizadas, e esses profissionais terceirizados, eles aceitavam com o ensino médio. Então, fui trabalhar ali, e já pensando, o meu salário já era um pouquinho melhor, eu falei, agora vai dar para pagar a faculdade. E falei para o meu líder, falei, vou fazer faculdade. Ele, de quê? Não sei. Qual que é a mais barata? Na época, a mais barata era administração de empresas. Eu falei, vou fazer administração de empresas. Ele olhou para mim, você está ficando doido? Por que você vai gastar 4 anos da sua vida estudando? Eu sou formado em administração, estou aqui e ganho R$200 a mais que você. Você vai perder tempo na sua vida. Para que você quer isso? Eu falei, mas eu quero estudar para mim tentar entrar em um banco. A remuneração do banco é muito boa, o vale alimentação deles é maior que o nosso salário. Não entra em banco. Banco só entra indicado, só entra fechada. Você vê lá do Mato Grosso, você não conhece ninguém em Goiânia. Goiânia tem 2 milhões de habitantes, quem que é o Sérgio no meio desse povo? Aqui, gente, eu já deixo um primeiro ponto sobre carreira. Vai ter muitas pessoas na nossa vida para dizer isso.
Tenho certeza que quando vocês falaram que ia fazer faculdade, muita gente falou mal do curso, falou que era difícil arrumar emprego, falou que não ia conseguir. Então a gente sempre ouve essas coisas, o que a gente tem que fazer é ignorar. E assim eu fiz. Fui lá, me matriculei na faculdade. Na matrícula eu já fiz meu currículo, cursando o primeiro período de administração e já saí distribuindo para todo mundo, cadastrando no site dos bancos. E ali, 4 meses depois que eu estava na faculdade, eu consegui entrar no sistema Sicoob como estagiário. E até hoje foi uma conquista tão grande que de todos os cargos que eu tive, este aqui foi o que eu mais me senti feliz. Eu liguei para minha mãe na hora: mãe, eu ensino a vida, eu sou estagiário. Foi uma alegria imensa, era uma renda boa. Mal sabia eu que eu estava no início da carreira, mas foi uma conquista maravilhosa que eu tive, que foi um período bastante desafiante, de bastante dedicação, de bastante estudo, para uma pessoa que não gostava de estudar, ter que estudar. Mas eu consegui, me tornei estagiário, fiz uma carreira dentro do Sicoob, fui efetivado, trabalhei em diversos departamentos, larguei o curso de administração, porque eu não gostava. Meu sonho era estudar tecnologia. Lá atrás, a tecnologia era muito caro e na pública eu não consegui passar. Até que surgiram os cursos tecnológicos, que é um curso superior, e assim eu consegui mudar de curso, fui para a área de tecnologia, entrei no Senac. E há 10 anos atrás eu estava numa sala de aula, assim como vocês, estudando. Tá? Eu saí de estagiário e virei CEO. Teve um período de complexidade justamente por questões financeiras. Aqui vocês têm uma bênção de estudar numa universidade pública, numa faculdade pública. As minhas condições ali estavam cada vez mais complexas, por quê? Eu entrei na faculdade, eu pagava ali a matrícula e ia pagando a mensalidade. Era muito difícil pagar. E quando chegava no próximo semestre, eu só conseguia revalidar a matrícula se eu tivesse pago todo o semestre anterior. Então, muitas vezes eu não consegui renovar a minha matrícula porque eu não tinha terminado de pagar. Então, às vezes, demorava 1 ano para pagar um semestre. E essa novela de faculdade demoraram 9 anos para me formar. Período complexo, um período difícil. Porque eram os sonhos. E muitas vezes também eu já estava tão cansado daquilo que eu falava: eu não vou fazer mais faculdade. E a professora Renildo falou uma coisa que é muito importante, gente: não desistam, não desistam. Pode surgir qualquer desafio, mas uma faculdade é muito importante. Ela é um pré-requisito para o mercado de trabalho. É pré-requisito. Tanto que o que eu fui vendo? Eu estava numa instituição financeira, tinha realizado um sonho, só que eu fiquei estagnado na carreira. Eu vi um monte de colegas sendo promovido, sendo desenvolvido, virando líder, mudando de empresa para um emprego melhor, e eu estava ficando para trás. Até que um momento, eu tive uma virada de chave, que eu vou comentar um pouco mais à frente, mas eu consegui virar uma chave na minha cabeça que eu precisava concluir aquilo que eu estava começando. E assim eu consegui. Consegui focar, consegui terminar minha faculdade e fui crescendo em diversos cargos, passei por todas as áreas dentro da instituição, isso me gerou muito aprendizado. E chegou um momento ali que eu me tornei superintendente, diretor, fiz um trabalho lá muito bacana com a equipe que a gente tinha. Esse trabalho virou destaque nacional, o pessoal aqui de Presidente Prudente viu o trabalho, convidou para participar de um processo seletivo aqui de Prudente, tem muito processo seletivo interno no grupo. Vim para Prudente há 5 anos, o mesmo cargo, diretor administrativo financeiro. Fiz um trabalho muito bacana, com a equipe maravilhosa, e há 2 anos o nosso conselho me chamou para dirigir essa organização, qual eu estou aí como diretor-geral, CEO, ou seja, quem preside a organização, a gestão executiva dessa organização. Então, são aí, quando eu me tornei diretor, eu me tornei um dos diretores mais jovens na época,
Já estou chegando nos 40, mas já tenho um tempo de carreira executiva. Como CEO também cheguei antes da média, então eu tive um período de estagnação e um período de crescimento de carreira muito rápido. Muito rápido. Porque foi quando eu comecei a entender algumas questões da minha vida, da minha carreira. Tá? Primeiro, eu sempre continuei sonhando. Mesmo com as dificuldades, o sonho era grande, porque eu queria mudar a minha vida. Eu queria ter poder realizar meus sonhos, poder viajar, poder conhecer o mar. Eu conheci o mar a primeira vez, deve ter 11 anos, mais ou menos, tem pouco tempo. Eu consegui realizar esses sonhos, eu consegui ver o mar, uma vez, duas vezes, várias vezes. Conhecer diversas cidades pelo país, conhecer outros países, viajar a trabalho, fazer cursos internacionais, viajar a lazer com a família. Sérgio, mas o que aconteceu nessa virada de chave, nesse ponto? Eu tive um conhecimento, que é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Como que funciona essa escada de sucesso? O que eu tive de virada de chave ali? Educação e conhecimento. Eu queria mudar de vida, eu sonhava. E eu estava ficando para trás, a hora que eu vi ali, eu falei, eu quero dar um jeito, eu vou terminar essa faculdade. Fui no RH, falei assim, qual que é o maior salário que tem na empresa? É o de diretor. Falei, então eu quero ser diretor. Foi entrar na fila do pão. Falei, como que faz? Eu quero ser diretor. Você trabalha, estuda e daqui uns 20, 30 anos você vira um diretor. E realmente é assim, tá, gente? Na maioria das organizações, quando você olha um time de executivos, você vai ver pessoas de 50, 60 ou mais de idade. Tá? Inclusive, no Cicobi Paulista, a gente tem diversidade. A minha equipe de executivos, são mais 2 executivos que tem na minha equipe, um tem 50 e o outro tem 68 anos de idade. Porque é o natural da pessoa chegar nesse nível de executivo. E aí eu já deixo um ponto assim, Sérgio, mas o que você fez para pular esses 30 anos? Eu tive acesso a um descobrimento de uma pessoa chamada Napoleão Hill. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Napoleão. É uma pessoa extraordinária, viveu aí no século passado, mas lá atrás, na década de 20, ele conheceu Dale Carnegie e era uma pessoa muito rica, uma das pessoas mais ricas que teve até hoje. E Napoleão era um jornalista. Ele falou, Napoleão, eu tive uma vida de muito sucesso e eu queria que você descobrisse cientificamente, você fizesse uma pesquisa, como que as pessoas têm sucesso. Qual que é o padrão de pessoas que têm sucesso? E o Napoleão foi fazer essa pesquisa. Uma pesquisinha, né? Essa pesquisa ela não foi de uma semana, de um semestre, de um ano. Napoleão passou 20 anos pesquisando. É uma das pesquisas científicas mais densas que foram feitas. Ele entrevistou, catalogou dados das pessoas mais ricas do mundo que existia naquela década. E esse conhecimento dele está sintetizado em um livro chamado A Lei do Triunfo. Ou As 16 Leis do Sucesso, porque, como já passaram aqui mais de 100 anos, já existem outros autores replicando esse conteúdo. Tá? Então, existem algumas versões, esse aqui é o livro original, A Lei do Triunfo, onde ele descreve como que as pessoas atingem o sucesso. Tá? E eu tive acesso a isso e tem várias e várias coisas aqui. E um desses itens é ter um objetivo principal definido. Nessa época de faculdade, que eu estava lá trabalhando, tentando estudar, eu tentava fazer um monte de coisa, gente. Eu tentei empreender, eu tentei estudar. Como eu estava na área de tecnologia, tinha uma matéria, eu gostava daquela matéria, vou me especializar. Gostei de programação, vou fazer curso de programação. Não gosto mais, vou fazer curso de redes. Eu quero outra coisa. E ficava tentando um monte de coisas e não tinha um objetivo. Eu era muito sonhador, queria um monte de coisa. Só que o Napoleão fala que você pode querer um monte de coisa. Isso é ótimo.
mas você tem que ter objetivos e cumprir esses objetivos. Você colocar todo o seu foco e energia em um objetivo. E ali naquele momento de vida, eu coloquei todo o meu foco e energia a mudar a minha vida. Eu falei, eu vou mudar a minha vida, eu terminei a faculdade. Eu falei, eu vou terminar essa faculdade, nem que eu tenha que me endividar, mas eu vou terminar essa faculdade. Terminei a faculdade, entrei numa pós-graduação. E dentro dessa pós, aqui já fica uma dica, gente, vocês têm mentores gratuitos, de graça, na sala de aula, que são os nossos professores. O RH já tinha me desestimulado lá atrás, né? Como que eu ia virar diretor. Mas eu perguntei para um professor, e o professor deu uma aula, falou, Sérgio, o caminho mais rápido para você atingir seu objetivo, faz um plano aí de 5 anos, é você entender quem chegou lá, o que eles fizeram. Esses diretores que tem lá na sua empresa, ou em outras, o que eles estudaram? O que eles fizeram? Qual que foi a jornada deles? E aí eu comecei a investigar, fui olhando o que eles faziam, então já estava ali na pós, tinha certificações, busquei essas certificações, comecei a estudar sobre isso e fazer. Só que eu descobri uma coisa, todos eles estudavam muito, faziam cursos, congressos, e tudo isso é muito caro. A vida estava melhorando, a carreira começou a fluir, mas mesmo assim era muito caro. E eu voltei novamente para o professor. Professor, como que eu faço? Ele falou, Sérgio, existe um meio muito simples que são os livros. São os livros. Os livros são o meio mais simples de você adquirir conhecimento e da maneira mais barata possível. Você vai ter livros de alguém que passou 50 anos, que fez um sucesso extraordinário condensado em um livro de R$30. Um livro de R$40. Eu estava estudando, mas eu não gostava de estudar, gente. E ler livro, até meus 25 anos, eu acho que eu não tinha nem lido nenhum livro inteiro na minha vida. E aí eu comecei a estudar. Falei, vou ler livros. Peguei na biblioteca, comecei a comprar, mas eu fui entendendo que naqueles livros tinha coisas práticas que eu não tinha conhecimento, que eu conseguia implementar e ter resultado. E quando eu entendi isso, eu comecei a devorar livros. Toda a minha renda extra era para comprar livro, pegava emprestado. E não eram livros aleatórios, era aquilo que eu precisava saber, aprender, conhecer. Teve anos que eu li mais de 50 livros. E essa jornada até hoje não acabou. Minha esposa, de vez em quando, briga. Onde vai pôr esses livros? Tem livro esparramado pela casa inteira. Tem mais livro comprado que eu dou conta de ler, e sempre estou comprando novos livros, sempre chegam novos livros, porque eu descobri que na leitura era um caminho extraordinário para o meu desenvolvimento. Tá? Lógico, posteriormente eu fui tendo mais renda, eu comecei a investir mais em treinamentos, em congressos, então o que mudou a minha vida foi o conhecimento. O Serginho lá da roça, que passou toda aquela dificuldade, que foi para a cidade grande, acho que nesse momento aqui eu entendi o que minha mãe falava lá atrás. Estuda, meu filho. Estuda. Então ali eu entendi de verdade que aquele era o caminho. E mesmo com toda a dificuldade, eu estudei e busquei esse conhecimento. E conhecimento é o que transforma vidas. E eu achei lindo o vídeo aqui da FATEC, porque é transformar sonhos em realidade. O conhecimento faz isso. O caminho é o conhecimento. Vocês estão de parabéns por estar iniciando um curso superior, porque isso aqui vai transformar a vida de vocês, e eu sou a prova viva disso. Se eu que vim da roça, fui para uma cidade grande, vim para o estado de São Paulo, quando eu falei que vinha para São Paulo, todo mundo falou que eu ia ser louco. O Serginho conseguiu. Se o Serginho da roça lá conseguiu, qualquer um de vocês consegue, gente. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Fácil? Não é. Mas se a gente tiver um objetivo principal definido e traçar um caminho para atingir, a gente vai conseguir. E conhecimento, ele não é só o meio formal. O conhecimento, ele não é só a faculdade, a graduação, a pós-graduação. Conhecimento é algo que a gente tem que estar buscando o tempo todo. Conhecimento é algo que a gente tem que buscar todos os dias. E aí é curso, congresso, palestra,
Tenho certeza que na universidade, aqui na faculdade, vai ter outras palestras para vocês aproveitarem, palestras em outras universidades, alguma empresa que traz uma palestra, tem muitas palestras gratuitas. Hoje tem o YouTube, gente, tem tudo no YouTube. É só pesquisar. Livros que eu comentei, revista. Às vezes a gente está num lugar esperando, pega uma revista, vai ler, não fica parado. Google. Eu descobri que os jovens já não usam o Google, eles usam o TikTok para pesquisar. Está ficando moderno. Vídeos, aí tem todos os canais, todas as redes sociais, o próprio YouTube, eu acho que é uma ferramenta, é só você perguntar qualquer coisa. Como fazer isso? Tem no YouTube. Tem um tipo de vídeo aqui que não sei se vocês conhecem essa plataforma, rede social, aplicativo, que é o TED, ou TEDx. O TED é incrível, gente, porque o TED ele traz todo o conhecimento do mundo, eles tentam colocar dentro do TED num vídeo de até 17 minutos. É um vídeo curtinho, num intervalozinho, num tempo que você está no ônibus, num tempo que você está fazendo alguma coisa, você consegue assistir um vídeo do TED. O TED tem o site deles, todos os vídeos lá, se for em inglês, ele tem legenda em português, tem vídeos traduzidos no YouTube, tem um aplicativo do TED, e eu falei que era até 17 minutos. Alguns são um pouquinho maior, mas a média deles são muito curtos, tá? Tem vídeos de 3 minutos. Ou seja, dá para aprender todos os dias. A gente consegue agregar conhecimento todo dia da nossa vida. De maneira simples, de maneira fácil. Não precisa ser de uma única maneira rígida e rigorosa. A busca pelo conhecimento, ela pode ser legal, ela pode ser divertida. Eu trouxe aqui, podcast. Hoje é muito fácil. Você está no trânsito, está no ônibus, está em casa lavando uma vasilha. Você coloca um fone e vai escutando um podcast sobre aquilo que você quer aprender. Filmes, gente, na hora de lazer. Filmes, séries, tem filmes maravilhosos que nos dão ensinamento incrível. Tem séries que valem por uma pós-graduação. Ou seja, até divertindo a gente pode aprender. Para isso a gente tem que buscar, tem que pesquisar. Que filmes que falam daquele tema que você quer aprender, que você vai buscar, inclusive, inspiração. Então, essa jornada do conhecimento ela é magnífica e a gente pode buscar ela de qualquer maneira. Tá? Sobre conhecimento, tem um pesquisador, Abraham Maslow, se eu não me engano. Ele fez uma pesquisa, e isso é muito importante, gente, que eu vou dizer aqui para vocês sobre essa pesquisa. Ele conseguiu descobrir que a gente tem um potencial mental de aprendizagem, de desenvolvimento. Cada pessoa tem um diferente. Vou simplificar essa pesquisa dele, é tipo assim, tem pessoa que consegue aprender 10 coisas por dia. Tem pessoas que aprendem 50 coisas por dia. Tem pessoas que aprendem 100 coisas por dia. E a gente sabe disso, tem pessoas que são gênios, você conhece e fala, nossa, como que essa pessoa consegue aprender tanta coisa? Só que daí na pesquisa o que ele mostra? Não adianta você ter o maior potencial do mundo e você não usar. Por quê? Se você tem a capacidade de aprender 50 coisas por dia, amanhã você não vai aprender 100. O seu limite é 50 por dia. Então, hoje é 50, amanhã é 50, depois 50. O que acontece na prática? Tem pessoas extraordinárias que têm um potencial de aprender 100 coisas por dia. Só que ele não faz nada, ele não busca esse conhecimento. Passa um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E tem gente que tem um potencial de aprender 10 coisas por dia. Só que ele está aprendendo todo dia. O que vai acontecer lá na frente? Aquela pessoa que tinha uma consistência de buscar esse conhecimento, mesmo com toda a dificuldade, ela vai superar qualquer gênio. E essa é a história da minha vida, gente. Essa é a história da minha vida. Eu não era o mais inteligente da classe, eu não era o mais esperto, eu não gostava de estudar, mas eu busquei sempre ter uma consistência na minha vida de tentar ali. Tinha um pouco de medo da minha mãe no começo, depois da vida, mas eu sempre busquei essa jornada do conhecimento. Ou seja, não importa a sua limitação, o que importa é a consistência, a cadência, e a gente tem isso embasado em pesquisa.
Porque às vezes a gente olha assim, na própria sala de aula, tem pessoas extraordinárias, fala, nossa, eu nunca vou conseguir igual essa pessoa. Mas se a gente continuar, pouquinho a pouquinho, a gente consegue. E eu sou uma prova viva disso, porque eu não era esse gênio, eu nunca fui esse CDF, mas eu fui dedicado e com empenho. E o esforço, a vontade, ela supera qualquer talento. Então, isso é muito importante nessa jornada do conhecimento. Mas conhecimento em si só não faz milagre. A gente tem que colocar isso em prática. A gente precisa desenvolver essas habilidades, pôr em prática o conhecimento, ter atitude. Atitude é ir lá fazer. A gente precisa pôr em prática isso. A gente precisa pensar nessa vida, eu adoro esse conceito, é o eu SA. O que é isso? A gente não vê as empresas aí, Cocal SA, não sei o que lá SA, Banco SA, ou seja, são grandes corporações, grandes empresas. O que essas empresas sempre fazem? Todo ano uma empresa ela para e ela reflete como ela está, como foi meu ano. Ela para fazer planejamento estratégico. E nisso ela, quais são minhas forças, minhas fraquezas, minhas dificuldades, oportunidades? O que eu vou fazer no ano que vem? Ela faz um planejamento financeiro. Ela faz planos de ação de como que ela vai se comportar com o mercado. Ela olha o mercado, ela olha os concorrentes, ela olha os parceiros. E a gente precisa olhar para a nossa vida. Estudar, trabalhar. Tem gente que tem 4, 5 graduação, 10 pós-graduação, e às vezes não tem um sucesso igual outras pessoas com menos conhecimento acadêmico têm. Por quê? A gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa parar, tirar momentos na nossa vida para analisar. É um momento, falar assim, eu vou parar, vou pegar um papel, vou desligar o celular ou a televisão, tirar um momento para analisar a nossa vida. Qual que é o nosso sonho, o que a gente quer fazer? É olhar para a gente como um todo, um olhar 360. Como que está a nossa vida? Eu estou feliz com a vida que eu tenho? Onde que eu quero chegar? E traçar planos assim como uma empresa faz, gente. Com as 10 coisas que eu sonho. E a dica que eu deixei de Napoleão. Dessas 10, qual que é mais importante, qual que eu quero mais rápido? É olhar para isso e pensar estrategicamente na nossa vida. Ninguém vai fazer por nós. É a gente que tem que ir lá e fazer, buscar isso e colocar isso em prática. Dicas práticas. Dicas práticas. Eu falei um pouco da minha história, mas eu já estou aí bastante tempo liderando pessoas, liderando organizações, recrutando, treinando, promovendo pessoas. Mas aqui é relacionamento, gente. Sérgio, eu tenho que procurar grupos de network, eu tenho que fazer esses contatos externos, eu sou tímido, como é que... Eu também sou tímido. Eu na escola eu tremia com a cartolina, eu não dava conta de falar na frente. Mas esse network, ele começa com um colega de sala. Vocês estão entrando numa turma que a maioria das pessoas vocês mal conhecem. Vamos conhecer o nosso colega de sala. Eu falo para vocês, dentro da sala de vocês está o próximo bilionário do Brasil. O próximo empreendedor de sucesso está na sala de vocês, é um colega. É o próximo líder, o próximo executivo, o próximo gerente de uma empresa. Dentro da própria sala. Então, esse relacionamento na sala de aula já vai mudar a vida de vocês. De conhecer de verdade os colegas, ter essa proximidade. Os colegas indicam, muitas vezes a gente consegue emprego com próprios colegas de faculdade. Ó, lá na minha empresa está tendo vaga. Eu sempre ouvi lá atrás que só conseguia bom emprego, só era quem tinha indicação. Realmente existe muita indicação, mas na prática não é assim. Muitas vezes as pessoas não sabem que existe aquela vaga. Não sabem que existe. Então a gente precisa ter acesso a pessoas, a redes de relacionamento, para entender, para encontrar aquilo que a gente busca. Tá? Muitas vezes a gente tem vaga lá e não encontra profissional. Por quê? A gente não conseguiu atingir o público para saber que existe aquela vaga. Então, com o network, a gente consegue fazer isso. E hoje, com a tecnologia para as empresas, network não é só no mundo físico. E aqui é pré-requisito, gente. Quem não tem, faça hoje, faça no máximo amanhã. LinkedIn. LinkedIn é extremamente importante para a carreira de vocês. É o meio de vocês fazer network de maneira virtual. Por quê?
Sérgio, mas eu tenho pouca experiência, o que eu vou pôr no meu LinkedIn? Seus dados e a faculdade. Começa a adicionar os colegas de classe, os professores, começa a seguir as pessoas que vocês se inspiram, começa a seguir as empresas que vocês gostariam de trabalhar, porque a empresa divulga. Cicobi divulga na onde? LinkedIn. Está lá no LinkedIn a divulgação do Cicobi Paulista da vaga. Então, o LinkedIn é extremamente importante. Comunicação, há outro ponto aqui de network. Professores, gente. Professores conhecem aluno. Até hoje, eu ligo para professor. Estou precisando de um profissional assim, você tem na sua turma? Os professores são extremamente importantes para o nosso network. Aproveitem os professores de vocês, que são mentores extraordinários. Comunicação, precisamos desenvolver habilidades de comunicação, seja ela escrita, falada, a forma de se vestir, de se portar em cada ambiente, em cada lugar. Não existe um padrão, existe ambiente. Cada ambiente é de uma maneira, cada ambiente a gente tem que se portar de uma maneira diferente. Falar, eu comentei que eu era extremamente tímido, a gente precisa desenvolver a comunicação, gente. Isso aqui é um item simples, mas que é muito importante. Sérgio, como? Começa pelos livros, começa pelo mais barato. Começa conversando com um colega do lado. Tente dar o melhor na faculdade quando vocês poderão apresentar trabalho. Na faculdade eu morria de medo também de apresentar trabalho. Mas é um laboratório, a escola, a gente está aqui para aprender. Você não vai ser demitido na apresentação. Então, a escola é um lugar incrível para a gente desenvolver essas habilidades de comunicação. Vai ler livros sobre isso, ver vídeos, toda a jornada de conhecimento. Se puderem investir, vão fazer um curso de oratória. Isso é extremamente importante para o mercado de trabalho. Cadê a turma de TI aí? Ó, tá ali no fundão, a turma de TI. Eu sou do TI. Sabe por que eu queria fazer TI? Que eu larguei a administração e fui para TI? Porque eu não queria trabalhar com gente, eu queria ficar escondido no meu canto. Eu queria sair do atendimento, eu queria ficar lá num cantinho no computador. Só que mesmo, gente, não importa, em todas as áreas tem pessoas tímidas, em todos os departamentos, mas é porque a TI sempre tinha muita gente muito tímida. E eu era um desses, né? Você precisa vender as suas ideias. Você está trabalhando numa empresa, você quer que investe na tecnologia, que melhora, você tem que vender a sua ideia. Não é só para vendedor, não é só para líder. Em qualquer função, em qualquer área, a gente tem que desenvolver a competência a comunicação. Isso é algo contínuo que eu estudo até hoje e vejo que tenho muito que desenvolver, porque a gente aprende sempre. Então, a comunicação é a dica muito importante. Tecnologia, dica prática. Tecnologia é extremamente importante, vocês estão numa faculdade de tecnologia, ou seja, o curso de vocês já é um diferencial para o mercado de trabalho. Vocês vão aprender muito tecnologia, principalmente o pessoal da TI vai conhecer muito software, vão desenvolver softwares, vão fazer muita coisa em tecnologia. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, tudo isso é muito importante. Só que eu vou falar na prática, o que vocês têm que ficar muito bom? Excel. Sérgio, eu sou designer, eu estou fazendo marketing, eu não gosto de número. Minha área de marketing, ela tem que apresentar número, tem que calcular ROI, tem que calcular estatística, tem que trazer indicadores. Precisa de Excel. Sérgio, mas hoje existe software para isso. Existe. Toda empresa existe um monte de software, um monte de tecnologia, mas no final do dia você precisa de alguma informação e essa informação está em ambientes separados e você tem que voltar para o bom e velho Excel. Dica básica de carreira de quem está começando, fique bom em Excel. Eu já vi estagiário ser efetivado em 2, 3 meses, porque ele chegou num departamento, ele era muito bom em Excel, e ele resolveu um monte de problema, e o líder ficou encantado e já pediu para promover. Qualquer área, qualquer departamento, se eu estivesse falando aqui com a área de saúde, eu ia falar, fiquem bom em Excel. Segundo, não adianta você criar a melhor planilha do mundo se você não conseguir mostrar isso para alguém. PowerPoint. Sérgio, mas isso é tão antigo, PowerPoint? Sim, PowerPoint. E as pessoas que você vê desenvolvendo, crescendo na empresa, são aquelas pessoas que conseguem apresentar, mostrar suas ideias, vender aquilo que ela quer fazer. E a ferramenta é o PowerPoint. Tem outras? Tem.
mas é a principal que se usa nas empresas, e ter essa capacidade simples, gente. Estou falando de coisas simples. Se a gente fosse fazer uma analogia com refeição, eu estou falando do arroz com feijão. Eu não estou falando do estrogonofe, de uma comida chique, eu estou falando do básico que faz a diferença na vida de vocês. E um outro ponto aqui que é muito importante é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser o novo Excel, o novo PowerPoint. Sérgio, mas ela já faz isso. Faz, só que você ainda vai ter que pegar aquilo e pôr no PowerPoint para apresentar para o seu líder ou para o seu cliente. Gente, são coisas básicas que a gente tem que fazer, a gente pode começar a fazer. E eu falo para vocês, isso aqui vai fazer muita diferença onde vocês já trabalham ou quem vai ter o primeiro emprego. Isso aqui vai ser algo extraordinário para a carreira de vocês. São coisas simples e básicas. É resolver problemas. Então, isso aqui é muito importante. Curso de Excel tem de graça, tem no YouTube, tem curso presencial, tem curso online, tem diversos lugares que vocês podem aprender isso de maneira muito simples, fácil e objetiva. Tá? Tenho certeza que isso na prática, gente, é coisa simples, não é coisa mirabolante. Vou fazer um curso mega power não sei o que lá. Faz o básico primeiro, depois vocês fazem esses outros caros e complexos. Vá no básico, que no básico resolve, gente. Esse básico muda a carreira da gente. São coisas simples que a gente tem que se desenvolver e entregar para a carreira de vocês. Isso aqui vai ser extremamente importante. E aí uma das coisas que eu sempre ouvi é que, Sérgio, eu não tenho tempo para fazer isso que você está pedindo. Isso aqui eu sempre carreguei comigo. Porque quando eu me tornei diretor, eu fui um dos diretores mais jovens do Brasil. E as pessoas falavam, esse menino é filho de quem? É filho de algum rico. Algum cliente rico que indicou ele para virar diretor. É indicado de alguém. Não. Quando eu me tornei executivo, lá no início, eu sempre pude provar isso na prática com o meu conhecimento. E eu sempre carreguei comigo que eu não tinha de idade, que eu não tenho ainda de idade, eu tenho de carga horária. Carga horária de dedicação, de estudo, de trabalho, de livros, de conteúdo. Todo lugar que eu passei, eu sempre fui muito testado, porque as pessoas não acreditavam, olhavam para mim muito abaixo, a minha idade sempre foi abaixo da média dos demais. Contei para vocês, meus liderados, tem um que é quase 30 anos mais velho do que eu. Fora outras pessoas. No Cicobi é uma diversidade incrível, a gente tem pessoas de 14 anos a 73 anos. A gente tem gerente de agência com 73 anos de idade, então isso é muito bacana. Mas é isso, gente. Não importa a idade de vocês, e o que importa é quanto que você se dedicou, quanto que você aprendeu, que eu estava contando da capacidade mental. Falando de tempo, todo mundo tem correria, quem estuda à noite geralmente trabalha, geralmente já quer trabalhar, você não está trabalhando, e o tempo vai ser um desafio. E aí eu quero trazer uma provocação aqui sobre tempo. Será que a gente realmente não tem tempo? E eu trago aqui uma conta para vocês. Números. Uma semana tem 168 horas. 56 delas a gente dorme em média. Fora a turma da TI. A turma da TI vai dormir umas 3, 4 horas por noite. Estou brincando, gente. A coordenadora já olhou para mim. Mas a gente, na época de faculdade, os professores, as primeiras coisas que eles perguntam, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Mas temos a hora de dormir, pegamos aqui mais 50 horas para trabalhar, sobrou 62 horas por semana. Sérgio, mas a gente é universitário, tem o tempo aqui da faculdade. Vamos pegar aí mais 30 horas por semana. Que a gente pega 50 horas que tem as outras afazeres, a nossa vida pessoal, as obrigações em casa, com a família. Sobrou 12 horas. Sérgio, eu tenho muita coisa, você não está entendendo, eu sou pai de pet também. Sobrou 2 horas na sua semana. O que vocês vão fazer com essas 2 horas? A minha provocação aqui para vocês, que tempo é uma escolha. Então, planejar o tempo de vocês é planejar a vida. É mais do que isso, é uma questão de escolha. Ou seja, planejar a vida é separar ali 2 horas da minha semana. É 1 hora, a vida está muito corrida, vamos separar 30 minutos da minha semana para mim sonhar e desenhar o futuro, criar o futuro. É tirar esse pouquinho de tempo para a gente construir esse futuro para aquilo que a gente sonha, tá, gente? Então, a pergunta que eu deixo para cada um aqui refletir hoje: quanto tempo você se dedica para o sucesso de vocês?
essa é para vocês levarem o tempo que vocês vão se dedicar. Se comprometam, gente. Eu vou tirar 10 minutos, é 10 minutos que eu tenho, 10 minutos eu vou ver um vídeo do TED. 10 minutos eu vou fazer de leitura. Sérgio, eu não tenho o hábito de ler, eu tenho sono, eu começo a ler, eu distraio. Leio uma página por dia. Vira hábito, gente, eu consegui. Até meus 20, eu contei, eu nunca tinha lido um livro inteiro. E eu falo para vocês que já teve ano que eu li mais de 50. É possível, que a gente precisa dessa dedicação, escolher fatias de tempo e se dedicar para os sonhos de vocês. Sonho, cada um tem um diferente, cada um tem algum. O que eu falo para vocês é vocês ficarem prontos para as oportunidades. As oportunidades vão surgir. Não espere entrar no estágio para fazer um curso de Excel. Comece agora, no próximo final de semana. Não espere ser promovido para começar a estudar sobre liderança. Não espere as coisas acontecerem para você se preparar. Se preparem primeiro. E a sorte é o encontro da oportunidade com preparo. Então eu falo para vocês, estejam prontos. Vocês estão prontos? É pensar assim, qual que é o meu sonho, como que eu vou ficar pronto para esse sonho? E a mensagem que eu deixo para vocês é, estejam prontos. Tá bom, gente? Meu muito obrigado, fico muito contente de estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. Deixo aqui minhas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, fiquem à vontade para seguir, para acessar. Sempre que eu posso, eu compartilho. O tempo também é curto, mas eu busco compartilhar alguma informação, algum conteúdo com vocês. Divulgo as vagas de emprego também, sempre que eu posso, as dicas de carreira. Sempre busco compartilhar, é uma forma de eu demonstrar minha gratidão a Deus, ao universo, às pessoas, por tudo que eu consegui poder compartilhar isso com as pessoas. Então, isso para mim é muito importante. Tá? Recadinho aqui, presente do Cicobi, do cooperativismo. Nós temos 2 plataformas de treinamentos gratuitos. Uma se chama Cicobi Universidade e a outra se chama Capacita Cop. Tem cursos de todas as áreas, tem curso de tecnologia, curso de desenvolvimento pessoal, curso de educação financeira, curso de investimentos. Então, são plataformas aí que vocês podem aproveitar. Quem conseguir acessar, fica à vontade, podem pesquisar no Google, tem essas informações. Isso aqui é só do sistema Cicobi, do cooperativismo. Existem diversas oportunidades no mercado que vocês podem acessar, essas dicas. Deixa eu ver o que mais. Quem quiser trabalhar em uma instituição financeira, vem para o Cicobi. Temos sempre vagas. Só pesquisar lá o LinkedIn do Cicobi Paulista também. Então, deixa esse recadinho, quem quer atuar. Só um recado também, Alessandra, que eu escuto muito dos jovens. Sérgio, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero empreender. Então, eu queria deixar essa última dica também para vocês. Querem empreender? Vai trabalhar naquela empresa, no ramo que vocês querem empreender. Porque vocês vão aprender na prática, conhecer as rotinas. Então, aproveitem isso, busquem isso, vai atuar naquele ramo que você quer empreender. Que você vai ter conhecimento e consultoria gratuita ali no dia a dia. Muito obrigado, gratidão a todos.